Mais uma vez, pela graça preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa graça continue sendo derramada, abundantemente sobre nossos corações. É com muita alegria, satisfação e grato a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós, E a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Ele é fiel, e justo para cumprir, a sua obra, Quando Ele começa, Ele termina. E nós somos partes aí dessa sua grande obra, essa grande construção. Cada um de nós é uma pedra cortada, cada uma de uma maneira, de uma forma, pois cada pedra nessa grande construção tem o seu devido lugar e aonde realmente ela se encaixa com a outra parte, e isso vai formando aí a grande construção de Deus. Na primeira parte anterior, nós estivemos falando de um assunto onde daremos a sequência. Estivemos meditando na Bíblia Sagrada e também na mensagem do profeta mensageiro. Eu disse também na primeira parte, na gravação anterior, ou na transmissão, de acordo com a mensagem e a Bíblia, que essa mensagem ela está convertendo, ela tem convertido e está convertendo milhares e milhares de vidas, de filhos e filhas de Deus que se encontravam no mundo, nas denominações, igrejas e até mesmo dentro de sistemas que foram formados pelos homens, mas Deus prometeu enviar um profeta com uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, e foi dito a esse profeta no ano de 1933, quando ele estava batizando nesse ano de 1933, no Rio Ohio, lá nos Estados Unidos, centenas de pessoas à margem do rio, presenciando e para serem batizadas também. E essa luz que acompanhou William Marion Branham desde o seu nascimento pousou sobre a cabeça de William Marion Branham visivelmente, e ele estava para batizar a 17ª pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o batismo cristão, bíblico e apostólico. Essa luz pousou sobre a cabeça dele e ali saiu uma voz daquela luz que disse: como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda. Então esse profeta ele foi comissionado a trazer uma mensagem para o mundo, para preparar uma noiva. Então é a mensagem dele que está precursando a segunda vinda de Cristo. E é essa mensagem que cremos, estamos seguindo, e é essa mensagem que temos estado compartilhando dentro dessas transmissões, com o único objetivo de que Deus possa te abençoar, te ajudar, abrir os olhos do seu entendimento para que você possa examinar as Escrituras e nela achar a vida eterna. Então, na transmissão anterior, nós começamos falando sobre uma verdadeira conversão. Tomamos a vida de Saulo em Atos 9 e a sua experiência, depois de encontrar com Jesus, aquela grande luz, o qual ele ficou cego. E ali ele ficou por 3 dias cego e ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: é duro contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava perseguindo a igreja de Deus, ele defendia o seu caminho antigo, o qual ele havia sido ensinado e treinado debaixo dos pés daquele grande mestre naquele dia, Gamaliel. Mas quando ele encontrou Cristo, ele foi transformado de Saulo para Paulo. Saulo significa um perseguidor, que era o que ele era antes da sua conversão.
E depois dessa experiência em Atos 9, ele foi enviado à casa de Ananias, o qual era um profeta, o qual impôs as mãos sobre ele e ele recobrou a vista, e Saulo, ou Ananias, batizou Paulo, Saulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estávamos meditando e o profeta falando, tomando a vida de Saulo, que foi transformado em um Paulo, a sua verdadeira conversão. E é isto que nós temos estado meditando, e é isso que cada filho e filha de Deus, ele chega a ter uma verdadeira conversão, uma mudança de direção. Ele está indo numa direção, num caminho, e de repente ele tem que dar meia volta, ele tem que se arrepender e voltar e tomar outro caminho, outra direção. Foi isso que aconteceu com Saulo, Ele teve que deixar aquele caminho antigo, E teve que renunciar tudo aquilo e seguir a Cristo, seguir aquele caminho que se chama seita, que se chama heresia, Era o caminho que ele perseguia. Ele passou agora a ser perseguido, porque agora ele estava anunciando a Cristo, ele havia tido uma conversão verdadeira e foi sofrer reprovação pelo nome de Jesus Cristo. Passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Então eu quero ler uma escritura para ganharmos tempo, Aí vocês que nos acompanham, está nos acompanhando, pode estar entrando no nosso canal lá no YouTube, Sebastião Santos, e lá você vai estar vendo e acompanhando os nossos trabalhos, o que temos estado fazendo para que a mensagem também continue sendo propagada, e temos estado meditando dentro de assuntos importantes para nós e que esse profeta mesmo falou, Foi dito a ele: tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda. No livro de Atos, no seu capítulo 3, no verso 19, eu quero somente ler esse verso aí que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, primeira coisa, arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, arrependimento, através do arrependimento vem a conversão, vem a mudança, Vem a transformação, e depois então os pecados são apagados, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa mensagem realmente ela tem convertido e está convertendo o coração de muitos filhos e filhas de Deus, Aqui no tempo do fim, essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo está chamando filhos e filhas de Deus de todos os caminhos da vida para vir congregar em um só lugar que chama-se Senhor Jesus Cristo, para vir para a palavra, a mensagem do dia e da hora. Esse profeta, o nosso irmão William Marion Branham, ele teve uma experiência, de que sua alma, ele foi arrebatado, ele foi levado em uma visão, ele foi levado para a sexta dimensão, E sendo levado à sexta dimensão, ele encontrou milhares e milhares de seus convertidos a Cristo, quando estavam aqui na terra, e o William Marion Branham pregando essa mensagem, milhares e milhares de pessoas receberam Cristo, foram convertidas, e elas partiram para o outro lado e partiram para a sexta dimensão. E o profeta, ele foi levado por Deus, e lá ele encontrou milhares e milhares dos seus convertidos, que ele havia guiado a Cristo com a sua mensagem. E eu quero ler somente uma parte para que a gente compreenda que essa mensagem realmente ela nos converte.
essa mensagem realmente ela nos muda, né? Ela nos liberta. Essa mensagem ela traz para nós uma verdadeira conversão. Nessa mensagem aqui, o rei rejeitado, o profeta diz assim: e então aquela voz que estava falando acima de mim disse: sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o povo deles. E eu disse: sim, lembro-me disso nas Escrituras. Disse: bem, isto será quando você se reunir com o seu povo. Então o profeta ele vai se reunir novamente com o seu povo. Eu disse: então eles serão reais e podereis senti-los? Oh, sim. Eu disse: mas há milhões, não há tantos Branhas assim. Porque o profeta ele viu milhões, né, lá na sexta dimensão, e ele estava falando com essa voz que estava falando com ele e ele falando com a voz. Eu disse: mas há milhões, não há tantos Branhas assim. E aquela voz disse: eles não são Branhas, eles são os seus convertidos. Esses são os que você guiou ao Senhor. E disse: algumas daquelas mulheres ali que você acha serem tão belas tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é de admirar que elas estejam clamando: nosso precioso irmão. E aquela voz disse: eles não são Branhas, eles são seus convertidos. Esses são os que você guiou ao Senhor. E disse: algumas daquelas mulheres ali que você acha serem tão belas tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é de admirar que elas estejam clamando: nosso precioso irmão. E clamaram todos de uma vez, disseram: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Então todos eles gritaram de uma vez ali e disseram ao irmão Brana: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Então aos milhares, né, como o mesmo profeta disse aqui, mas há milhões, havia milhões, e eles vinham ali para cumprimentar o irmão Brana e dizendo: ó, nosso precioso irmão, né? E eles vinham clamando ali, né? E disseram, todos de uma vez disseram: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Olhei por ali e pensei: ora, não entendo. Eu disse: ó, onde está Jesus? Desejo tanto vê-lo. Eles disseram: agora ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção. Disseram: algum dia ele virá a você. Está vendo? Disseram: você foi enviado para ser um líder. E Deus virá, e quando ele vier, ele o julgará conforme o que você lhes ensinou. Primeiro, se eles entram ou não, nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. E eu disse: ó, estou tão feliz. E Paulo, ele tem que estar nesta posição? Pedro tem que estar nessa posição? Eu disse: então eu preguei toda a palavra que eles pregaram. Eu nunca divergir dela, de um lado a outro. Onde eles batizaram no nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. E aquelas pessoas clamaram e disseram: nós sabemos disso, e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Disseram: Jesus virá, e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. E então, se você for aceito neste tempo, o que você será? E disseram: então você nos apresentará a ele como seus troféus
de seu ministério. Disseram: você nos guiará a ele e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Eu disse: eu tenho que retornar agora? Sim, mas continue prosseguindo. Então o profeta perguntou se ele teria que retornar novamente para o seu corpo, né, que havia ficado lá na cama, né? E eu disse: eu tenho que retornar agora? Sim, mas continue prosseguindo. E eu olhei e podia ver as pessoas até perder de vista. Ainda estavam vindo, querendo me abraçar, clamando: nosso precioso irmão. Nesse instante uma voz disse: tudo que você sempre amou, tudo que sempre amou você, Deus os deu a você aqui. E eu olhei, e eis que veio o meu velho cachorro chegando. Eis que veio o meu cavalo e colocou sua cabeça sobre o meu ombro. E relinchou, disse: tudo que você sempre amou, tudo que sempre amou você, Deus os deu em sua mão, através do seu ministério. Eu senti me afastar daquele lindo lugar e olhei em volta de mim e eu disse: você está acordada, querida? Ela ainda estava dormindo. Então essa foi a experiência que o nosso profeta, o nosso irmão William Marion Branham teve. E ele, quando viu todos aqueles, né, como ele disse aqui, louvado seja o Senhor, como ele diz que, mas há milhões, né? Quando ele viu todos estes vindo, né, para abraçar, para cumprimentá-lo ali, e aquela voz disse: eles não são branas, eles são os seus convertidos. Então essa mensagem é que está convertendo, né, os filhos e as filhas, converter o coração dos filhos e das filhas de Deus de volta à fé dos nossos pais, de volta à fé dos apóstolos, dos cristãos da igreja primitiva. E nós observamos aqui que eu disse: ó, estou tão feliz. E Paulo, ele tem que estar nessa posição? O profeta pergunta: Pedro tem que estar nessa posição? Sim. Eu disse: então eu preguei toda a palavra que eles pregaram. Então esse profeta, irmão Branham, pregou toda a palavra que Paulo pregou, que Pedro pregou, que os apóstolos pregou. Eu nunca divergi dela, né? De um lado a outro, onde eles batizaram, no nome de Jesus Cristo eu também batizei. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. Então esse profeta, tudo que Paulo ensinou, pregou, que Pedro, que os cristãos da igreja primitiva, ele ensinou, ele batizou em nome de Jesus Cristo, onde eles ensinaram sobre o Espírito Santo, sobre receber, esse profeta pregou. E ele então terá a responsabilidade de apresentar essa noiva, apresentar os seus convertidos através de sua mensagem para o Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas clamaram e disseram: nós sabemos disso e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Disseram: Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. Então, se você for aceito neste tempo, o que você será? E disseram: então você nos apresentará a ele como seus troféus de seu ministério. Então, cada um de nós seremos apresentados pelo profeta a Jesus Cristo como troféus de seu ministério. Disseram: você nos guiará a ele e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Por isso foi dito ao profeta: tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda.
Então essa mensagem é que está convertendo os nossos corações, convertendo as nossas vidas, uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança é o que nós realmente precisamos, né? A conversão verdadeira que nos muda, que nos transforma, como o profeta nos ensinou. Agora, porém, nos damos conta que quando Paulo se converteu e teve essa experiência real, ele absolutamente deu a meia volta. E sabem vocês que a conversão significa dar a meia volta. Você vai nesta direção e se dá a volta e regressa outra vez em direção assim para cá. Sim, Senhor, é dar-se a volta, a meia volta. E Paulo, tão logo como foi convertido, antes que ele pudesse haver que sua experiência agora, ele teve uma experiência maravilhosa. Agora eu creio que quando você aceita Cristo como seu Salvador pessoal, isso é uma experiência. Eu creio que o gozo de saber que seu pecado é perdoado é um gozo constantemente no coração. Porém, depois, quando haja descido o bendito Espírito Santo, isso é uma experiência, esse novo nascimento que você chega a ser um filho de Deus e aqui está o que o faz. Então, quando o Espírito Santo desce, quando nós chegamos a receber esse novo nascimento, né? Então você chega a ser um filho de Deus. E aqui está o que faz. Então, esse novo nascimento, esse Espírito Santo, que é a verdadeira conversão. Não tem como mais nós ser aquela pessoa que éramos no passado. Uma conversão, uma mudança, né? Nós damos a meia volta e tomamos outra direção e renunciamos tudo para seguir a Cristo, né? A verdadeira conversão que só pode vir através do arrependimento dos pecados e sendo batizado em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois indo nós à santificação, quando Deus limpa esse vaso interior, limpa, esvazia, tirando a velha natureza, e depois ele nos enche com o seu Espírito, quando recebemos uma nova natureza do nosso espírito. A nossa alma, ela é mudada, a nossa alma, ela é redimida, é quando nós recebemos o penhor, né, da nossa herança, nós recebemos o selo de Deus, recebemos a conversão interior, aonde isso nos muda, né, nos transforma. Esse é o verdadeiro novo nascimento, uma verdadeira conversão, que foi o que aconteceu aí com Paulo, com todos esses personagens que temos estado meditando. Então, que possamos seguir essa mensagem, receber esse profeta em qualidade de profeta, receber a sua mensagem, pararmos para ouvir a sua voz nesses dias finais, pois Deus tem um mensageiro e colocou a sua voz, a sua palavra, a mensagem do dia nesse profeta. Possamos parar para ouvir e receber essa conversão, essa verdadeira conversão, essa mudança interior, né? Porque essa mensagem é o que nos muda, é o que nos transforma, é o que nos limpa. Essa mensagem é o que nos justifica, nos santifica e ela mesmo nos enche com o Espírito Santo. Essa mensagem é Deus. Nós poderíamos falar de muitos personagens que tiveram essa experiência de uma verdadeira conversão, mas em próximas transmissões nós daremos sequência, talvez um pouco mais ainda dentro aí desse assunto. Oxalá eu e você possamos parar para ouvir
a sua voz, a mensagem de Deus para os dias finais e sermos abençoados por Deus recebendo esse novo nascimento. Se você ainda não tomou a sua decisão de tomar o nome do Senhor Jesus Cristo no ato batismal, peça o seu batismo e venha e sejas batizado em água em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, receberá uma conversão, uma verdadeira conversão, porque só o Espírito Santo pode nos regenerar, nos tornar a regenerar, nascidos de novo, né? Como filhos e filhas de Deus. Nós vamos estar tendo uma palavra de agradecimento aqui para finalizar mais essa transmissão, mas posteriormente daremos sequência e que Deus continue nos abençoando e regando a sua palavra em nossos corações. Querido Senhor, que o Senhor possa vivificar a tua palavra em nossos corações, regar ela e que ela possa crescer nos corações daqueles que estiverem ouvindo e que ainda ouvirão, que eles sejam tocados pelo Senhor e que eles possam examinar as Escrituras, Pai, em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que eles possam tomar uma decisão de começar uma nova vida com o Senhor e chegar a receber essa verdadeira conversão que só pode vir pelo novo nascimento, mas tem que iniciar-se por aí, arrependendo dos pecados e sendo batizado em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos os ouvintes, internautas, amigos, todos que chegarem e forem participar e ainda ouvir esse trabalho. Que o Senhor possa abençoá-los e os ajudá-los, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, estamos gratos, estamos indo para o final de mais essa transmissão. Que você que se interessar e quiser entender melhor, até receber mensagens, literaturas, você pode contatar, né, conosco, se desejar. Aí o nosso número de telefone é o DDD 14 997 960188. Entrar em contato e falar com esse que vos fala, irmão Sebastião Batista, né? Que Deus vos abençoe. Todos são sempre bem-vindos a estar conosco em nossas transmissões, nos apoiando, nos ajudando dentro desse trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima transmissão, se Deus permitir.